Olá, olá, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Estamos desenvolvendo uma série de mensagens a respeito da ressurreição dos mortos. Além de todos os vídeos que temos disponível aqui em nosso canal, que visa esclarecer a essa questão e tem trazido muita relevância para a fé cristã. Muitos amigos estão vendo, que realmente é necessário compreender a profundidade desse assunto. Estamos trazendo todas as quartas-feiras tópicos, pontos específicos que possam abrir mais a nossa mente a esse respeito, tendo de vista a complexidade daquilo que tem sustentado a tradição religiosa ao longo dos séculos sobre a natureza da ressurreição. Nessa sexta parte estaremos falando sobre Himeneu, Fileto e a ressurreição. Esses dois homens se desviaram da fé e começaram a falar coisas que estava indo de encontro ao que Paulo tinha ensinado. Eles diziam que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido, e isso estava deturpando a fé de alguns. Então, para que esse falso ensino, tanto quanto esses dois, fossem contidos, Paulo estava preso, mas estava orientando a Timóteo, que iria ser o ministro daquela comunidade de fé, os irmãos de Efésios, e eles deveriam estar completamente habilitados para tratar com essa questão diante desses dois que estavam ali ludibriando a muitos, levando muitos a decaírem da fé por conta desse falso ensino. Agora, a questão é o seguinte: será que realmente existe possibilidade de fazer tal comparação, uma vez que o preterismo completo diz que a ressurreição já aconteceu? Será que realmente legítimo comparar a doutrina de Himeneu e Fileto na questão da ressurreição com aquilo que o preterismo completo anuncia, apregou, ensina, que já se realizou? Será que há uma legitimidade de fazer essa tal comparação? Vamos ver isso à luz da Bíblia hoje, para que você tire essa conclusão e que veja realmente que há razão para isso. Vamos ao texto para que a gente possa entender melhor essa questão. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15 em diante, diz a palavra do Senhor: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vários questionamentos importantes podemos levantar aqui. Uma delas é que a fé ela pode ser deturpada, tá certo? A fé ela pode ser deturpada, uma vez que existam ensinos que trate das coisas de Deus de forma inadequada, de forma que não tenha suporte à glorificação do Todo-Poderoso. Outro ponto importante é que a Bíblia exige uma verdade, tá certo? Exige uma verdade. A verdade ela não é subjetiva, ela não está à mercê de homens, ela é de Deus. Nós, como ministros de Cristo,
devemos apresentar a verdade como ela é, não criar uma subverdade dentro daquilo que a Bíblia apresenta, não é criar uma ideia daquilo que seja uma verdade nossa e não de Deus. Esse é outro ponto importante, tá certo? E outra coisa é que o Senhor conhece os seus. Não adianta. O Senhor conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então tudo aquilo que visa deturpar as Escrituras, deturpar a verdade de Deus, da sua sã doutrina, é observado pelo apóstolo Paulo como forma de injustiça. Então aparte-se de toda injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então a Bíblia exige uma verdade. Muito bem, vamos à questão Emineu, Fileto e a ressurreição. Esses homens, eles então estavam asseverando que a ressurreição já tinha se realizado e com isso pervertendo a fé de alguns. Então, a primeira coisa que devemos levar em conta e assim esclarecer esse ponto, né, totalmente indevido de fazer tal comparação de Emineu e Fileto com o preterismo completo, é a questão da datação do escrito de Paulo a Timóteo, né? Quando é que Paulo escreveu a sua segunda epístola ao ministro Timóteo? Quando é que foi escrita essa segunda epístola? Em 58, 12 anos antes de 70, né? Então, se Emineu e Fileto estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido antes de 70, obviamente que aquela era uma falsa doutrina e, de forma legítima, estava realmente desviando a fé de alguns. Por quê? Porque Jesus não tinha ainda vindo no seu reino e glória. Jesus ainda não tinha vindo, né, realizar o julgamento final, o julgamento do último dia. Então, obviamente, jamais poderia ser sustentado a ideia de que Jesus já tinha voltado e que a ressurreição já tinha acontecido, porque a ressurreição ela está totalmente conectada ao retorno de Cristo. Então, eles ensinando de forma espiritual de que a ressurreição já tinha acontecido sem levar em conta a vinda do Senhor nas nuvens, ocorrida em 70, era realmente uma falsa doutrina, um falso ensino. Então, os contraditores tentam ludibriar a fé dos incautos usando desse grotesco argumento, né? Eu não sei se você, né, que está me ouvindo hoje, tem caído nessa lábia, né, totalmente pervertida, né, na tentativa de refutar o preterismo completo, mas agora você está tendo uma observação mais acurada da questão. Nós, preteristas completos, né, nós que cremos que a escatologia já é consumada, entendemos que todas as coisas, todas as profecias se concluíram em 70, né? Sobre os escombros de Jerusalém, Jesus veio em glória e assim estabeleceu o seu reino. Todas as coisas que estavam escritas ali se concretizaram de forma definitiva. É só você ler Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. Está claro, né? Essa vinda do Senhor nas nuvens e assim em 70, realizando a ressurreição dos mortos, que acontece naquele evento, está devidamente atestado pelo que consta em Daniel capítulo 12, no versículo 1 e 2, 1 de Coríntios capítulo 15, no versículo 51 ao 57, e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16 ao 17. Também teríamos vários outros textos, mas acredito que esses 3 textos sejam importantes porque muitos utilizam-se, principalmente de 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, para falar de uma ressurreição que ainda há de acontecer, sem observar o tempo da datação dessas epístolas que o apóstolo Paulo deixou para aquelas comunidades de fé. Então é muito importante. Não há como refutar o preterismo completo, uma vez que se desconsideram a datação dos escritos do Novo Testamento. Então esse é o ponto
drástico que leva à loucura, né, a tradição religiosa. Por quê? Porque se levar em conta a datação dos escritos do Novo Testamento, não vai encontrar base de forma nenhuma para dizer que a ressurreição ainda há de acontecer. Então, o que eles falaram, o que eles trataram sobre a ressurreição foi antes de 70. E, obviamente, estava sendo enquadrado como uns falsos, né, ministros de Cristo, estavam pervertendo a fé de alguns, né? E isso estava totalmente contrário à vontade de Deus. Nós, preteristas completos, falamos que a ressurreição aconteceu em 70, muito além daquilo que Emineu e Fileto pregaram. Então não há como fazer tal comparação. Tal comparação é uma forma grotesca, totalmente indevida, né, e manipuladora para induzir os incautos à crença de que o preterismo completo esteja em pé de igualdade com a doutrina de Emineu e Fileto. Tá certo? Então está aí mais um maravilhoso vídeo para a tua meditação, para o teu exame e crescimento espiritual em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima oportunidade com mais um vídeo da série Não Haverá a Ressurreição do Corpo Físico. Graça e paz!